Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para o nosso devocional litúrgico. Hoje, sábado 1º de junho, celebramos a memória de São Justino, mártir. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Por favor, faça a leitura do texto antes de prosseguir com a meditação. Imagine um professor renomado entrando em uma sala de aula cheia de estudantes céticos. Eles não questionam apenas o que o professor ensina, mas sua própria autoridade para ensinar. Quem lhe deu o direito de nos ensinar? Perguntam desafiadoramente. O professor, com sabedoria, responde com uma pergunta que revela a verdadeira intenção deles, mostrando que eles não estão interessados na verdade, mas apenas em desafiá-lo. O Senhor Jesus procedeu da mesma forma no evangelho que acabamos de ouvir. Aqui vemos um confronto entre Jesus e os líderes religiosos. Após Jesus purificar o templo, os principais sacerdotes, escribas e anciãos questionam sua autoridade. Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer isto? É o que eles perguntam. O Senhor Jesus respondeu com uma pergunta sobre o batismo de João. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Os líderes religiosos se veem em um dilema. Se disserem que era do céu, terão que explicar por que não acreditaram nele. Se disserem que era dos homens, temem a reação do povo que considerava João Batista um profeta. Então eles respondem: não sabemos. Da mesma forma, o Senhor Jesus responde: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ele expõe a hipocrisia deles, pois eles não estavam realmente buscando a verdade, mas sim tentando desacreditar o Senhor Jesus. Hoje nós celebramos a memória de São Justino, mártir. São Justino foi um filósofo e mártir do século II. Enfrentou desafios semelhantes a esses que acabamos de ouvir no Evangelho. Ele era um buscador da verdade, convertendo-se ao cristianismo após encontrar em Cristo a realização de sua busca filosófica. Justino defendia a fé cristã diante das autoridades romanas, usando a razão para explicar a verdade do Evangelho. Assim como Jesus, ele enfrentou questionamentos sobre a autoridade e a veracidade de sua fé. Sua coragem e firmeza na verdade o levaram ao martírio, mas também deixaram um legado duradouro de defesa intelectual e espiritual do cristianismo. A passagem de Marcos que acabamos de ouvir, juntamente com o exemplo de São Justino mártir, nos oferece importantes lições para a nossa vida. Primeira lição: reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus e sua autoridade é divina. Devemos reconhecer e aceitar a autoridade de Cristo em nossas vidas, permitindo que Ele nos guie e nos transforme. Segunda lição: buscar a verdade com sinceridade. Os líderes religiosos não estavam realmente buscando a verdade. Em contraste, São Justino buscou a verdade com sinceridade e a encontrou em Cristo, pois Cristo é a verdade. Devemos estar abertos e sinceros em nossa busca pela verdade, mesmo que isso nos desafie ou nos mude. Terceira lição: coragem na fé. Jesus enfrentou os líderes religiosos com coragem, assim como Justino defendeu a fé diante das autoridades romanas também com coragem. Devemos ser corajosos em nossa fé, dispostos a defender a verdade de Cristo, mesmo em face da oposição. Quarta lição: a importância da razão e da fé. Justino mostrou que fé e razão podem coexistir harmoniosamente. Devemos usar nossa mente e coração na busca e defesa da fé, reconhecendo que a verdade de Deus pode ser compreendida e defendida intelectualmente. Concluindo, dizemos que a passagem de Marcos que acabamos de ouvir e a memória de São Justino
nos desafiam a reconhecer a autoridade de Jesus, a buscar a verdade com sinceridade, ter coragem na nossa fé e integrar razão e fé em nossa vida cristã. Que possamos, como Jesus e Justino, ser firmes na verdade e na defesa de nossa fé, vivendo de acordo com a autoridade e amor de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e de suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.